Bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast Até Que é Legal. Hoje nós vamos falar sobre direito educacional e inclusão escolar. Eu sou Sara, sou advogada e trabalho com direito educacional. Sou mãe de 2 crianças, quer dizer, de um adolescente e uma criança. Sou avó de pet, sou mulher, cis, feminista, defensora da educação. Eu sou Thaís, tudo bem com vocês? Eu sou mãe também, sou advogada, sou professora, sou entusiasta da vida, dos direitos fundamentais e do direito educacional, que é o meu xodó. Trabalho com ele e é meu docinho de coco. Me chamo Carol, eu sou advogada também, uma mulher cis, mãe de um pet muito lindo chamado Lorde, que tem 7 aninhos, é um maltês. Vão lá olhar minhas redes sociais para ver como ele é lindo e curtir, comentar. E eu também sou uma entusiasta da academia, sou pesquisadora acadêmica e, assim, para mim, quando a gente fala de ensino, a gente fala do futuro. Né? E do presente. Né? Com certeza. E do passado. Então, vamos lá, né? Vamos falar aí de um assunto muito interessante para o momento, que é a inclusão, né? Dentro do sistema de ensino geral, né? Ensino superior, educação básica. Quando a gente vai falar de inclusão, a gente tem que falar das pessoas que são destinatárias dessas normas legais que estabelecem algumas regras, né, para que haja o acesso, não só o acesso. Eu gosto de dizer que o acesso é a entrada e a permanência, né, e que se alcance a conclusão. E aí perpassa por um monte de coisa. Perpassa é vício. Perpassa é bem advogada, né? Vício de linguagem, mas deu para entender, né? Já que a gente gosta de trazer algumas reportagens, algumas notícias, né, pra gente ter uma noção do que a gente tá falando, uma notícia tristíssima que eu achei, né, enfim, enquanto mãe, enquanto profissional do direito, enquanto profissional da educação, de uma criança que foi para casa com um bilhetinho grampeado na roupa. Vocês viram isso? No bilhete, um pedido. Mamãe, favor enviar outra caderneta. A criança, de apenas 5 anos de idade, saiu da escola e foi para casa com um papel grampeado pela própria professora na blusa do uniforme. Poderia muito bem ter falado com o pai das crianças que levam as crianças para a escola, ou ter mandado mensagem pro meu telefone, porque a escola tem o meu contato. Então, teve vários outros meios dela falar comigo. O caso aconteceu na última quarta-feira, na Escola Municipal Santa Paula Fracinete, que fica em Nova Friburgo, na região serrana do Rio. Segundo a família do menino, a escola já estava avisada de que uma nova agenda seria providenciada. Pois é. Eu vi. Né, porque a mãe não via. E aí a gente também pode falar de questões de gênero, né? Porque como está essa mãe, né? Qual é a situação dessa mãe para ela não conseguir acompanhar a vida escolar do filho, né? Do jeito que se queria, né? Querem que a gente fique fazendo... Eu mesmo não faço. Faço de vez em quando. Gente, é um porre. Enfim, mas voltando a isso. Porque seria obrigação dela, né? Não, mas não sempre, do né? outro genitor, mas enfim. Sempre da mãe. Pauta. E aí, por que eu tô chamando a atenção dessa... Porque foi, né, uma notícia que a gente fica estarrecido, mas porque é importante a gente falar sobre o papel da escola enquanto agente de garantias de dignidade para essa criança também. É algo que a gente, que trabalha com direito educacional, se assusta, porque o que é que a gente fala para os nossos, né, clientes, enfim, quando a gente presta qualquer tipo de consultoria nesse sentido. Que tem que ter cuidado, né? Que tem que tratar a criança como um ser, obviamente, vulnerável, como é, mas que tem que trabalhar a questão da dignidade dessa criança, colocá-lo como sujeito de direito, né? Colocá-lo para participar, né, das vivências de uma forma ativa e não como um objeto, né? A sensação... eu não sei nem o que quer sentir se encontrasse minha filha com um bilhetinho grampeado na roupa. É estarrecedor. É estarrecedor. E assim... Essa criança foi a única a ter um bilhetinho na roupa. A gente tem que começar a analisar também se ela estava sendo tratada de uma maneira diferente, por que ela, né? E começar a observar que, de fato, o ambiente escolar é a segunda casa, se não a primeira de muitas crianças, né? Então, tem que ser um ambiente sadio para que essa criança, adolescente, de fato, consiga desenvolver o melhor que ela possa desenvolver ali da sua personalidade naquele ambiente. Então, assim, se ela vai conviver, se aqueles colegas, se aquele corpo, né, docente são as pessoas que ela vai encontrar todos os dias, que seja um ambiente que ela se sinta segura para que, de fato, né, ela consiga alcançar seu maior potencial. Então, se a gente olha para essa escola, né? E a maneira como... Não sei se foi um indivíduo em específico, não vou aqui tratar da escola, né? A gente se ela está orientada ou não, mas
como é que essa criança se sentiu também, né? Com relação a isso e como foi tratado depois. Então, de fato, as escolas, as instituições de ensino necessitam, né, de uma consultoria voltada para o olhar da criança, né, também, com relação a essas questões. E são várias camadas, né? Porque aí você trouxe algumas questões que eu não tinha nem parado para pensar, né? Sobre aspectos da criança. E os aspectos da professora, né? Assim, é uma família que pode realmente não estar sendo parceira da escola, não estar sendo acessível, e ela tenta, né? E a própria estrutura escolar não valoriza e não dá os meios, né? Para que aquela professora também possa exercer sua atividade. E às vezes ela está ali enxergando uma criança que tem um potencial, mas precisa de um feedback. Como se fosse o último suspiro um dela, ato de né? desespero, assim, não sei né? mais o que fazer para entrar em contato, né? Mas precisa-se de um olhar coletivo sobre isso, né? A gente precisa entender os papéis e as responsabilidades, até porque a criança, nesse caso, é menor de idade, uma criança pequena, ela é dever de toda a sociedade cuidar. Exatamente. Na Constituição tem claro, né? Que a família, que quem cuida da criança é a família. Ela fala, parecendo que era uma graduação, né? Família, Estado e sociedade. E lá não é que ele acrescenta, eu brinco sempre com os meninos, que ele acrescenta a questão da comunidade. Por quê? Porque a comunidade é onde está mais perto da criança, né? O que é que diferencia a sociedade da comunidade? A comunidade é onde eu estou inserida. Então, onde é a comunidade da criança? A escola, a vizinhança, né, os familiares. Então, assim, essa criança, ela tem que ser enxergada, né, com o dever de proteção por todos, inclusive pela escola. Então, assim, claro que a gente está falando da situação estarrecedora, mas a gente também não sabe como foi a formação desse professor, né, como é a formação dessa escola, né, pedagogicamente e estruturalmente, culturalmente, né, se tem esse viés de cidadania, enfim. Então, é só para ver como a gente está tão distante ainda do ideal, né, que envolve essas questões. E aí a gente também fala da questão da inclusão, a gente fala da questão do bullying, que Carol citou rapidamente, que é importante da gente refletir, né? Mas tudo tem a ver. Tudo tem a ver. Assim, a inclusão, a gente, num primeiro momento, pode pensar que a inclusão é só referente a pessoas que tenham uma deficiência, né, que agora a gente, né, tá tratando esses casos das crianças que têm TDAH, autismo e outras condições, né? Mas existe aquela criança que, do ponto de vista físico, fisiológico, ela é considerada dentro de considerada como normal, né? Como típica, né? Vamos utilizar a palavra correta, adequada, que é a típica. Normal, todos somos. Mas, do ponto de vista emocional, ela pode ter uma deficiência ali, né? De uma ausência, de um abandono materno ou paterno, muitas vezes, né? De uma família desestruturada. E aquela criança, ela também vai precisar ser incluída dentro das suas condições. E a gente não tem um aparelhamento escolar de profissionais que, às vezes, estejam preparados para lidar com isso. Então, inclusão é tudo. Sim, claro. E o bullying também, a gente sabe que as pessoas mais afetadas são as pessoas que têm alguma diferença, algo que os torne diferente dentro daquele grupo. Quando a gente fala, né, alguém se destacando, né, me lembra imediatamente tratar sobre diversidade. Pronto. Vou trazer uma notícia que eu li ano passado de uma criança que chegou na escola com as unhas pintadas, né? Sim. Acontece de ser um menino, né? Um menino cis com as unhas pintadas. E aí você me pergunta, Carol, por que isso vira matéria, né? Porque é Brasil, para começar, que somos um país, né, que é extremamente intolerante com qualquer tipo de situação que a gente vai tratar de diversidade e especialmente quando a gente vai tratar de gênero. E aqui a gente não está nem falando de gênero, a gente está falando de expressão de gênero, né? A criança chegar com as unhas pintadas não quer ela dizer que essa criança seja uma criança trans, porque é o que vem primeiramente em mente. Ou então, uma criança que pertença, né, a um cenário LGBT. Gente, estamos tratando de uma criança. É uma criança. Muito obrigada, Thaís. É uma criança, né, que tem direito de experimentar, tem o direito de manifestar sua criatividade. Direito não, eu diria dever, né? Se a gente não faz isso enquanto criança, quando? Né? É a época ideal para isso. Então, assim, a expressão de gênero é nada mais do que como você quer sair por aí se mostrando, né, para o mundo. Então, assim, a roupa que eu gosto de me vestir, tô aqui de preto hoje, adoro preto, sou pessoa slim, de cores sóbrias. Essa é a minha expressão de gênero. Carol, o povo acha estranho minha filha amar dinossauro. Ela tá numa fase que ela gosta de dinossauro, gente. O que tem? Porque é de menino é dinossauro. Dinossauro tem agora é do unissex. Mas os padrões de gênero, eles afetam, mesmo que dentro da nossa casa a gente não pratique, né? Eu tenho um casal,
a minha mais velha tem 15 anos e o pequeno tem 6. Ele gosta de pintar a unha. Sim. Mas ele já fala assim, minha mãe, você compra um esmalte azul? Sim. Como se o azul é que ele já pudesse, porque ele é menino. Viabilizar que ele pintasse a unha só por ser azul. Eu falo, meu filho, você pode pintar da cor que você quiser. Perfeito. Né? Mas ele não quer, ele quer o azul, eu comprei o esmalte azul. E aí ele pinta o cabelo, porque a irmã, né, faz ele de cobaia, praticamente um salão de beleza lá em casa. Aí tá parecendo um periquitinho, coisa mais fofa. Aí ela descolora o cabelo dele e eu já chego com o negócio já pronto. Você tem um artista em casa. Pois é, 2, minha filha, 2. Foi dose dupla lá. Pois é, isso então, assim, é o que a Carol falou, né? Expressão de uma criança, né? De gente, de nada. Gente, então assim, a escola tem que estar preparada, né, pra acolher, porque de fato vai existir o coleguinha, ou vai existir a família, né, que vai apontar dedos, comentar, e que você precisa se mostrar enquanto um espaço acolhedor, né? Você tem que se mostrar enquanto um espaço que incentiva essas expressões, né, para que cada um cresça na sua individualidade, que é na individualidade que a gente cresce enquanto sociedade, né? Eu soube, não sei se é verdade, tá? Fofoca jurídica. Não é fofoca, não é besteira. Que a cor do menino na época, acho que na idade média, era o rosa. Olha que interessante. Que quando o menino nascia, ele mantinha, porque não tinha, né, como pintar as coisas, né? E aí tingia, assim, quando a roupinha, né, que tivesse enrolado a criança, era rosa, era menino, Quando né? a gente fala de gênero, a gente imediatamente tenta colocar tudo em caixa. Isso. Qual é a caixa do masculino, qual é a caixa do feminino? Sendo que isso aí é uma mentalidade binária, né? Que a gente chama de binariedade de gênero. São 2, então é masculino e feminino. Só existe esses 2? Não. Então, assim, temos que evitar caixas para que quando a gente vai falar de gênero, né? Que gênero envolve aí uma gradação. Eu falo assim, é do branco ao preto. Existem várias cores, né? Vários tons de cinza até lá. Exatamente. Então, assim, isso quando a gente fala de gênero é isso. Mas, assim, a gente, enquanto sociedade, insiste em colocar tudo em caixas ainda. Então, a caixa do masculino, então é azul que vai para lá. Isso é reproduzido aonde? Na escola, né? Na sociedade. E a gente, enquanto, né, a gente que trabalha com direito educacional e que preza, né, a educação inclusiva, a gente não pode, de jeito nenhum, colocar essas pessoas, essas crianças em caixas, né? Mas é isso, o trabalho aí, eu entendo que a mudança, ela parte da sociedade. E a sociedade, e nós fazemos parte da sociedade, é que temos que exigir que haja mudança das estruturas. Né? A escola sozinha não vai fazer se não houver uma mobilização. Então, assim, eu, enquanto mãe, me pergunto sempre o que eu estou fazendo, né? Para que seja mudado esses padrões dentro das escolas. E na universidade, que é ainda pior, a coisa continua e se replica, né? Então, assim, a gente tem resistência em universidade contra banheiro unissex. E em casa, seu banheiro é como? Unissex. Lá em casa é unissex, gente, porque tem banheiro, eu, meu marido e minha filha. O banheiro não é uma privada, não. É algo para limpar as mãos. Mas eu tenho que rir, né? A gente tem que rir, porque é isso. No Japão, as pessoas fazem no buraco, e aí? Pois é. Assim, pra avançando, né, para não tratar de banheiros, porque banheiro merece um podcast inteiro para a gente tratar disso. Episódio. Mas quando a gente fala de inclusão e diversidade, a gente fala enquanto, assim, estamos na cultura atual. A cultura atual é essa e cabe a nós, enquanto incentivadores do ensino, tentar mudar esse padrão na nossa cultura, porque a cultura varia, assim como o Thaís disse. Antigamente, o padrão masculino era hoje é outro. Então, assim, o que mudou? Mudou a cultura, né? Então, a gente é muito capaz de mudar o que está hoje. Tirar de pouquinho em pouquinho, porque a gente sabe que essas mudanças não vêm de hora para outra, mas de pouquinho em pouquinho fazer com que a nossa cultura, de fato, seja mais inclusiva. E a legislação educacional, ela pede, né? Ela pede essa inclusão, ela pede que a gente respeite essas diferenças e que essas diferenças estejam presentes dentro, né, das escolas de forma efetiva. Então, a gente tem uma série de legislações e programas do governo, inclusive programas esses que são incentivados, que são financiados. A gente tem alguns, o Fundeb mesmo destina as escolas, inclusive escolas particulares, né, que tiverem, obviamente, critérios específicos, como filantrópicas, enfim, valores para
né, auxiliar nessa inclusão, né? Auxiliar na inclusão de pessoas que tenham algum tipo de deficiência, enfim, né? Que tem algum tipo de necessidade especial. Então, é importante que a gente conheça e é importante que as escolas saibam, né? É importante que a população também saiba. A gente tem municípios que não imaginam que podem receber uma verba federal exclusiva, né? Se atender os requisitos, e a maioria atende, destinada a isso. Então, você não vai gastar nenhum dinheiro público, né? Municipal, você vai gastar um dinheiro público federal específico. Elas não sabem. Thaís, mas falta interesse. Também, não é só conhecimento, não, mas eu acho que falta interesse. Porque quando a gente tem o interesse em fazer aquela mudança, em promover aquela transformação, vai se buscar essas fontes, né? Que elas existem. Claro. E aí a gente precisa, enquanto sociedade, realmente se posicionar para que a gente busque essas mudanças, né? De entendimentos e de transformações. Eu fui recentemente na posse da nova presidência do Conselho Estadual de Educação e eu fiquei muito feliz com o que eu escutei ali dos representantes, né? Das preocupações, né? Uhum. Do ponto de vista educacional, porque tudo perpassa pela educação. Perpassa de novo. Mas é isso, gente. Tudo passa por... Tudo passa pela educação. Tudo bate lá. Chega lá assim, dá uma encostadinha. O papo tá muito bom, mas a gente precisa encerrar. A gente precisa fazer assim, a gente não tem que fazer um episódio, nós tem que fazer um podcast sobre isso, porque tem tanta coisa pra falar. Educação é tão importante, rende, né, gente? E rende muito. Mas foi muito massa. Bom, já que a gente não pode mudar o mundo de vez, né? Então, que a gente faça a nossa parte aí, no sentido de promover um ambiente mais inclusivo, mais acessível para nossos filhos, para os amigos deles, para as amigas, filhos, filhas. Né? E conta pra gente, a sua escola, né, onde você estudou, era um ambiente que, de fato, inclusivo, vocês já viveram alguma situação assim que vocês hoje param e pensam, nossa, eu poderia ter, né, me desenvolvido de uma outra maneira se aquele ambiente, né, proporcionasse, de fato, com que eu... Fosse. Eu fosse. Só fosse. Só fosse. Com essa eu encerro. Né? Compartilha, curte, senão Fabiano briga com a gente. Até a próxima. Até a próxima, gente. Um beijo. Tchau.